A aula de hoje é sobre racionalização de denominadores. Esse conceito vocês têm que aprender para fazer os exercícios da página 30 do livro de vocês, os exercícios do 42 ao 48. Exemplo: quando numa fração aparece o denominador como um número irracional, como esse, raiz quadrada de 3, fica muito difícil você obter o quociente dessa fração. Então, nesses casos, nós devemos encontrar uma fração equivalente a essa, cujo denominador desapareça a raiz quadrada, a raiz desse número. Então, para isso, o procedimento é esse. Vamos encontrar uma fração equivalente a essa, cujo denominador seja um número racional. Para isso, quando se tratar de raiz quadrada, basta multiplicar em cima e embaixo por ela mesma. Quando você multiplica, você vai ter raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 3. E aí, você obtém raiz quadrada de 3, pois raiz quadrada de 9 é 3. E aí, você tem uma fração equivalente a essa, porém, com denominador racional. Esse é o processo. Veja que é muito fácil obter a fração equivalente a 1 sobre raiz de 3, tá? Basta multiplicar em cima e embaixo pela raiz quadrada do próprio denominador. Então, o procedimento sempre será esse quando se tratar de uma raiz quadrada no denominador. Então, veja aqui mais um exemplo. Por exemplo, 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Veja que aqui no denominador, o número irracional que aparece no denominador é a raiz quadrada de 2. Então, com o mesmo princípio, você vai encontrar aqui a fração equivalente. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o numerador por raiz quadrada de 2 e o denominador por raiz quadrada de 2. Quando você faz esse cálculo, você obtém raiz quadrada de 2 sobre 2, que já está, ó, que é racional, que multiplica raiz quadrada de 4. E aí você obtém a fração equivalente, que é raiz de 2 sobre 2, raiz quadrada de 4 é 2, onde você tem raiz de 2 sobre 4. Veja que para encontrar a fração equivalente da raiz quadrada de 2, raiz de 2, você obteve raiz de 2 sobre 4. Veja, muito fácil.